Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 2 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer o ex-deputado, o advogado Nelson Fabiano Sobrinho e o colega jornalista e escritor José Carlos Silvares. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje também dos jornais e dos sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Obras contra enchentes vão começar logo. Na Folha de São Paulo, governo paulista deu aval a cartel do metrô de Siemens. No Estadão, Manteiga resiste a excluir de dívida gasto com transporte. No Santa Portal, novos são abertos na Cônego Domênico Rangoni. Iniciam no dia 5 de agosto. E no portal da UOL, o governo de São Paulo deu aval a cartel do metrô de Siemens. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e há exatamente 30 anos, no dia 2 de agosto de 1983, o então vice-presidente da República no exercício da presidência, um civil mineiro, ex-governador de Minas Gerais, Aureliano Chaves, assinava o decreto que restabelecia eleições diretas para prefeito de Santos. E por força desse decreto, desse diploma legal, nós tivemos eleições, as primeiras eleições após 16 anos de longa intervenção federal, tivemos a eleição no ano seguinte, no dia 3 de junho de 1984. A primeira eleição, a eleição da autonomia, uma eleição histórica, tradicional. E um dos nossos convidados de hoje, o ex-deputado Nelson Fabiano Sobrinho, participou daquela eleição como candidato, então, a vice-prefeito. A eleição foi vencida pelo saudoso prefeito Oswaldo Justo, que no dia 9 de julho de 1984, ao assinar o livro de posse na Câmara Municipal, numa cerimônia no Legislativo Santista, restabeleceu de direito a autonomia política de Santos. E desde lá, 29 anos se passaram e nesse período Santos manteve o seu direito inalienável, elementar, de eleger o seu prefeito e que fora cassado por 16 longos anos quando tivemos interventores federais e prefeitos nomeados governando a cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa conquista do povo de Santos, conquista dos democratas de Santos, e o papel dos jornalistas foi muito importante. O papel, por exemplo, do nosso outro convidado, José Carlos Silvares, repórter do jornal A Tribuna, e também a todos os repórteres do saudoso jornal Cidade de Santos, que tiveram um papel importantíssimo na reconquista da autonomia política. Vamos falar sobre isso, inclusive também sobre o falecimento de um dos baluartes dessa luta pela autonomia que aconteceu exatamente ontem, do ex-vereador Moacir de Oliveira, que está sendo enterrado neste momento em Santos. A família do Moacir de Oliveira, as nossas condolências, as condolências do Jornal em Foque, nossas pessoais e também de todos os integrantes desta mesa. E, além disso, vamos falar também de reforma política, da política atual, entre outros temas importantes. Mas tudo isso assim que a Paula informar a previsão do tempo para hoje e também o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão do tempo para essa sexta-feira, assim como para todo fim de semana, é de sol. A temperatura varia entre 12 e 29 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. Trânsito lento também na chegada a Santos, na altura do quilômetro 59, no trecho do Jardim Casqueiro. Nas rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni, tráfego normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 30 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar das redes sociais pelo programa através das redes sociais. Envie
sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8h11 e este é o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 2 de agosto. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Nesta segunda, 5 de agosto, 7 da manhã, ele está de volta. Hora Geral, com Douglas Gonçalves. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 2 de agosto. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o advogado e ex-deputado estadual Nelson Fabiano Sobrinho e o colega jornalista, escritor José Carlos Silvares. E agora nós vamos ver o VT do programa de hoje, a reportagem que trata sobre segurança, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. O levantamento da criminalidade do Estado mostra que a Baixada Santista tem o maior índice de veículos roubados dos últimos 5 anos. A Polícia Militar tenta justificar o crescimento e dá dicas de segurança para a população. Vamos acompanhar a reportagem de Felipe Gôngola. Postou a foto do carro roubado em um perfil na rede social em busca de ajuda. Há 10 dias, o veículo foi levado por ladrões durante a tarde de dentro do estacionamento de uma lanchonete em Santos. Eu parei no McDonald's a fim de tomar um sorvete e deixar meu filho, que ele fez uma operação, né? E aguardar minha esposa. Assim que eu fui pegar o meu filho, quando voltei, o carro não se encontrava mais no local. O veículo foi emprestado pelo pai para ele trabalhar. Eu não tive nem condições de comprar o meu, e ainda vou ter que pegar e pagar o dele. Quer dizer, a gente tem sempre pegando, reclamando que está tendo furto aqui, furto ali, e a gente fala, liga para a polícia, vai ligar para quê? Nunca resolve nada. Eu já tive 2 motos roubadas, esse é o que é o 3º carro. A 150 metros ali tem a delegacia, né, na qual não assusta nenhum bandido. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Baixada Santista teve no primeiro semestre de 2013 o maior índice de veículos roubados dos últimos 5 anos. Em comparação a 2012, os crimes saltaram de 1.240 para 1.771, um aumento de 42%. A maior concentração de roubos está em Guarujá. Ano passado foram 66 ocorrências contra 251 em 2013, um aumento de 280%. O segundo município da região é São Vicente, foi registrado mais de 63%. O que aconteceu nos últimos, especialmente nesses últimos 2 anos, foi uma piora da circulação dos veículos aqui na Baixada. Sem
Aliado a isso, nós temos outros fatores também relacionados à urbanização. A gente teve uma piora da qualidade da iluminação de alguns dos municípios da região, a gente teve uma piora na condição da pavimentação asfáltica da região, e isso faz com que os veículos transitem numa velocidade mais baixa e eles são mais fáceis de serem abordados pelos criminosos. A Polícia Militar orienta os motoristas a se proteger da ação dos marginais. A gente pede para que os cidadãos prestem atenção ao estar chegando em casa. Se ele perceber 2 indivíduos suspeitos, eu tenho o modus operandi, 2 meninos de bicicleta, são jovens, normalmente se percebe que eles estão juntos, eles normalmente usam um veículo só, ou uma moto ou uma bicicleta. Dê a volta no quarteirão, tente ligar para a polícia, evitar se abrir o portão da casa antes, aqueles portões eletrônicos. Eu manobro o carro e abro o portão quando eu estou chegando na rua, isso é um problema grave. Estacionar o carro e ficar se maquiando dentro do carro. Você está com a chave do veículo, o criminoso é só te abordar e conseguir roubar. Parar para namorar dentro do veículo, isso é extremamente perigoso. O cidadão sempre tem que ter em mente. O criminoso está com medo naquele momento. Qualquer movimento abrupto que eu vá fazer, ele pode reagir e disparar em mim. Muito bem, aí está a reportagem e as dicas da Polícia Militar, sobretudo para as mulheres. Mas olha, advogado Nelson Fabiano Sobrinho, muito obrigado pela sua presença em primeiro lugar, bom dia, é uma honra recebê-lo aqui. Eu gostaria de um breve comentário seu a respeito dessa questão da segurança na região, que está ficando séria. Em primeiro lugar, agradecer a você essa oportunidade que me dá de me apresentar ao seu público, né? E na companhia do querido Silvares, né? Eu acho que o próprio policial dizia, consegue diagnosticar bem as razões, né? Houve um problema de iluminação pública, isso é um problema de governo. Sim. Problema de pavimentação, é problema de governo. Problema de mobilidade urbana, é problema de governo. Problema de transporte coletivo, é problema de governo. Muitos semáforos, muitas coisas. Então, há um aumento da criminalidade nesse setor aí de furto de automóveis, essa coisa toda, mas uma boa parte desse fato é devido à omissão governamental. Sim. Que eu acho que é o assunto que a gente tem que tratar sem dúvida, e vamos tratar bastante desse programa. E a gente não sabe exatamente o que dói mais, né? Se são os números que são altíssimos ou se são as justificativas do policial. O que está doendo mais aí no caso? Silvares, obrigado pela presença, bom dia. Obrigado, Chico, mais uma vez estar aqui presente, com muita honra, muita gratidão a você. E eu também debater com uma figura ilustre como o Fabiano, o querido Fabiano. Sem dúvida nenhuma. E olha, eu gostaria de começar o programa falando um pouco a respeito dessa data de 30 anos de reconquista do direito do santista eleger o seu prefeito. Há 29 anos nós elegemos o prefeito, mas ficamos 16 anos antes disso sem poder fazê-lo. E o Nelson Fabiano foi um dos protagonistas principais dessa luta pela autonomia, como vereador, como deputado, como secretário, enfim, como liderança política, como liderança da cidade e da nossa região. 30 anos, Fabiano. 30 anos, eu nem fiquei sabendo disso aqui agora, né? É uma data para nós que vivemos naquele tempo muito importante, para todos, muito importante. Santos sempre foi uma cidade pujante. Eu não tive o privilégio de nascer em Santos, eu vim para cá muito menino, com 8 anos de idade, e aqui fiquei. Meus filhos nasceram aqui, me eduquei, me formei advogado e adquiri um profundo amor por essa cidade. Que é uma cidade que, quando eu não morava aqui, eu falei, é a segunda cidade do estado de São Paulo, e tirando a capital, vinha Santos. Era o sonho da gente, vir o mar, passear, vir a praia. Santos é uma cidade que produzia cultura avançada. Agora, Santos, eu não vou falar da Pagu, não vou falar do Plínio Marcos, não vou falar do Nuno Leal Maia, não vou falar da Beth Mendes, não vou falar da Cacilda Becker. Tantas e tantas figuras importantíssimas no cenário cultural foram produzidas aqui na nossa cidade. O Teatro Coliseu, que hoje está fechado, o Teatro Coliseu era frequentado pelos maiores artistas do mundo. É verdade. Do mundo. A Sarah Bernhardt esteve aqui em Santos, se exibindo aqui em Santos. Então,
As temporadas líricas de óperas. Sim, Santos produzia na área cultural isso, na área política. Santos era uma cidade que produziu grandes lideranças políticas. Não vou falar do José Bonifácio, mas tantos outros. O velho Ulisses Guimarães esteve aqui em Santos, Mário Covas, tanto Gastone Rigg, tantas pessoas importantíssimas no cenário político mundial foram formadas aqui em Santos. Santos era uma cidade economicamente muito forte. A Bolsa do Café, esse edifício bonito que a gente visita, movimentava mais dinheiro, mais riqueza do que a Bolsa de Ações de Nova York. E aquela Rua 15, a Rua do Comércio, fervilhava. Veio o golpe militar de 64 e a punição de toda uma cidade, que é a cidade de Santos, com a cassação da autonomia. A partir dali, Silvares, nós tivemos uma verdadeira decadência da nossa cidade, em todos os setores. Em todos os setores. O que você acha que Santos perdeu com a autonomia? Eu acho que perdeu. A cidade perdeu o quê? Veja bem. Além de tudo isso que você falou, que ganhou, mas o que ela perdeu? Perdeu. Eu não sei se você se lembra, lógico que você se lembra. Santos tinha quantos consulados instalados aqui em Santos? Quantos existem hoje? Nós estamos perdendo isso. A Cosipa, por exemplo, a grande siderúrgica, o setor de compra da Cosipa era em Santos. Com isso, movimentava a economia local. Deixou de ser de Santos, foi para São Paulo. O IBC ia ser instalado ali, na Praça Barão do Rio Branco, onde hoje a Justiça Federal, ali, ia ser o IBC em Santos. Prédio do IBC. Você veja, o querido e recém-falecido Saulo Ramos era o presidente do IBC. Figura. Então, eu estou dizendo algumas coisas que demonstram a importância que Santos tinha no setor econômico, político. Bom, aí Santos ficou sendo a capital das cassações. Grandes figuras políticas, sindicais, líderes estudantis. O maior número de cassados proporcionalmente do país. Foram cassados aqui. A repressão, navio Raul Soares, navio Raul Soares, questão toda. Esse moço, querido amigo, que nós homenageamos no início do seu programa, o Moacir de Oliveira, que era um líder sindical importante, foi vereador na Câmara de Santos. Esse moço é um herói. Um resistente. Foi preso no DOI-CODE, torturado barbaramente. E depois disso, eu ouso dizer que o Moacir viveu as marcas daquele período o resto da vida dele. Ele morreu ontem, mas ele morreu há muito mais tempo. E a nossa cidade foi isso, fenecendo, sendo perseguida. Uma cidade com medo. Sim. Com medo. A intervenção federal foi tão humilhante na nossa cidade que foi nomeado aqui um general, 4, 5 estrelas, sei lá quantas estrelas ele tinha, que não queria vir para Santos. Ele era amigo do presidente Geisel, com quem tinha trabalhado na Petrobras. E não queria vir para Santos. Ele provavelmente queria um ministério na França, Itália, o diabo e tal. Falei, não dá, vai ser lá em Santos. Ele nem veio tomar posse aqui em Santos. Ele tomou posse no Rio de Janeiro. Veio para Santos depois de 2 meses da posse dele. E não tocou a cidade, ele tocava a cidade como se tocasse... Veja a consideração que tinham pela cidade. Aliás, nessa época você era vereador, né? E o Silvares acompanhou isso bastante. Vereador, acompanhei como jornalista político, até lembro de uma... Você está falando do General Bandeira Brasil, que foi interventor, que trouxe o filho para ser secretário de turismo de Santos, também que não entendia nada de nada. Ele queria asfaltar a Avenida da Praia com uma tinta verde para ficar ecologicamente correto. Bem, nessa época, em 73, estão fazendo 40 anos agora, né? Você e também o saudoso Marcelo Gatto, querido Marcelo Gatto, eram vereadores, formavam uma dobradinha famosa, Gatto e Fabiano, na época, que foram depois eleitos, ele deputado federal e você estadual. Mas na época, em 73, eu me lembro de estar cobrindo uma sessão da Câmara com o general Bandeira Brasil como interventor. O presidente da Câmara era o Fernando Oliva. O líder do general era o vereador Matsutaro Errara, que era o Tarô, era o líder do governo.
E havia, eu não lembro exatamente qual era a votação naquela época, mas foi uma sessão incrível, aquela que eu cobri, em 73. Vocês precisavam segurar a sessão até meia-noite, porque meia-noite vencia um prazo do requerimento que estava sendo votado. E você e o Gato fizeram uma sessão que depois o Fernando Oliva, na época o Fernando Oliva condenou aquilo, mas depois ele me disse que foi uma das sessões mais memoráveis que ele tinha visto na Câmara de Santos, foi essa, de você e o Gato segurarem a sessão até meia-noite e conseguiram isso, fazendo uma troca... Só que você está errando num dado. Não foi até meia-noite. Era um prazo. Nós seguramos a sessão. Era 7 da noite, começava normalmente a sessão. Das 7 da noite de um dia até o meio-dia seguinte. Até o meio-dia, exatamente, isso mesmo, exatamente. Foi durante a madrugada inteira com manobras regimentais. E qual era a manobra principal? A manobra principal do Fabiano e do Gato era saber exatamente qual era a abreviatura de general, se era GEM ou se era GAL. Então, um falava que era GEM, outro falava que era GAL, iam procurar no dicionário. Com isso, eles conseguiram arrastar a sessão até a madrugada inteira. E foi a sessão que o próprio Fernando Oliva, que na época era oposição a vocês, ele era da situação da Arena, né, na época, dizendo que foi uma das sessões mais memoráveis que ele viu. O desespero dos líderes governistas. Porque Você lembra disso? Lembro, sim. Nós tínhamos uma bancada muito boa. O Marcelo Gato era um grande companheiro, faleceu agora recentemente. Aliás, só sobrou eu. Sobrou você. Daquela viva, ainda só eu. Mas a gente tinha uma bancada... A Câmara era muito boa. A Câmara, as duas bancadas. A bancada da Arena, embora sustentasse o governo, ela tinha qualidades. Foi Gonçalves. Era nosso. Era do MDB. O MDB tinha excelentes parlamentares. O Rubens Lara, que depois foi deputado estadual, federal. O Emílio Justo foi deputado deputado, também um brilhante deputado. O Zé Gonçalves é um companheiro, morreu agora. Era um grande companheiro. E nós tínhamos, então, Não é de Carvalho. O De Rosses. O De Rosses, pai desse menino, desse que está agora lá, o Marcos De Rosses. O Martinho Nelson Ribeiro. Isso do MDB, mas da Arena tinha bons. O Oliva era um grande. O Tarô era muito bom. O Coutinho Marques, o Júlio Moreno, o Mimi, o Viegas. Em suma, era um time pesado. A gente brigava e a briga era boa. Era a Câmara Municipal de Santos, sem dúvida. Então, naquele momento, a gente fazia a resistência. Porque nós éramos minoria, o MDB era minoria. E o trabalho nosso, Silvares, na Câmara, era resistir. Quando o interventor veio para Santos, ele, por exemplo, instituiu uma verba, chamada verba de mordomia. Essa verba era uma verba pública, que era utilizada para pagamento da empregada doméstica dele, do chofé, do aluguel da casa, das despesas familiares, da roupa. E era uma verba legal. Então, a primeira coisa que eu fiz como vereador, recém-eleito, foi apresentar um projeto de lei revogando a verba de mordomia. Bom, quando eu apresentei esse projeto, até companheiros meus falaram assim: Fabiano, você está louco, você está mexendo onde não pode mexer. Eu falei, mas por que não? Isso é um absurdo, né? Uma coisa dessa. Bom, e apresentei o projeto, evidentemente o meu projeto foi rejeitado, porque existe maioria, mas serviu para se debater, pela primeira vez se discutiu, inclusive o termo mordomia. O termo mordomia vem daí. Vem daí, pouca gente sabe. Então foi em cima disso que foi, anos depois, essa verba foi revogada do orçamento. Nem poderia ser diferente. É uma excrescência, apesar que hoje... Governadores andam aí com 7 helicópteros. Leva o cachorrinho para passear de helicóptero. Fabiano, eu peço a sua licença, Silvares. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Atenção universitários, faça já sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 30 cursos superiores tradicionais e de curta duração nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Bálsamo Sucupira. Alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira. Em todas as farmácias Poupa Farma. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 2 de agosto, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o ex-deputado estadual, advogado Nelson Fabiano Sobrinho e o colega jornalista e escritor José Carlos Silvares. E neste bloco, Fabiano, eu gostaria de começar conversando um pouco de política atual. Temos aí a reforma política sugerida pela presidente Dilma Rousseff, até que o Congresso Nacional agora começa a examinar, a analisar. O que te parece essa proposta da presidente Dilma Rousseff? Foi uma maneira de responder, Silvares, às manifestações, foi uma manobra diversionista, na verdade não vai ter reforma política nenhuma. Como é que vocês estão acompanhando isso? Ela está num período importante, porque ano que vem vamos ter eleições quase que gerais, de presidente, governador, deputado, senador. E eu também gostaria de acoplar uma outra coisa, a questão da reforma política com a reforma partidária. O que você acha dessas duas reformas, da importância disso? Eu acho uma precede a outra. Não pode fazer nenhum tipo de reforma política sem antes o instrumento dessa reforma política são os partidos. E os partidos que nós temos aqui, Silvares, lamentavelmente, e não sobra um. Eles não representam nada. É um amontoado de interesses diversos. Você não tem ideologia, você não tem programa, você não tem nada. Você está afiliado a algum deles? Não, não estou. Eu fui a minha vida inteira afiliado a partidos políticos. É bem verdade que naquele tempo os partidos não eram bem partidos, eram frentes de luta democrática. O MDB era nada mais do que uma frente democrática. Mas eu sempre me filiei a partido político, até porque no Brasil, constitucionalmente, você não tem cidadania plena se você não estiver dando um partido político. Você não pode ser candidato a nada se você não estiver afiliado a um partido político. Isso deve ser objeto de discussão numa reforma política também. Mas, então, por isso mesmo, quer dizer, eu não tenho... E já fui do MDB, já fui do PMDB, fundador dos dois partidos. Fui fundador do PSDB, que deveria ser um partido social-democrata e que hoje não sabe nem o que é. Você perguntar para qualquer membro do PSDB se ele sabe o que é social-democracia, ele não sabe. Ou como qualquer partido político que está aí. Você vê os absurdos de coligações safadas de partidos que representam o oposto, ou deveriam representar o oposto, se unem. Partidos com donos, né? Com carinho. Todos com donos. São aquela caixa de ficha que você vai, toma o partido... Caixa de sapato, famosa caixa de sapato. Pois bem, eu não acredito em reforma política sem a reforma partidária. Faz parte integrante dessa reforma. Agora, a tua pergunta, eu estava pensando outro dia,
eu não votei na Dilma, mas depois de um certo tempo, falei, poxa, essa mulher foi guerrilheira, lutou contra a ditadura, colocando em risco a sua própria vida. Naquele tempo, a gente discordava da solução através da luta armada, mas era indiscutível que essas pessoas, no mínimo, tinham coragem pessoal. Claro. Coragem pessoal. Eu falei, de repente, essa mulher aí retoma aquela coragem que um dia ela teve e rompe com isso que está aí, com essas práticas que são práticas vergonhosas. Quer dizer, é inadmissível, nenhum ser humano racionalmente pode aceitar ver, por exemplo, no mesmo palanque, o Lula e o Maluf, como nós vimos. Ver, mandar no governo, na chamada governabilidade, que para mim isso é uma sem-vergonhice. Ah, precisa ter governabilidade. Para fazer governabilidade, sabe o que é, Silvares? É você distribuir benesses. É o arranjo, é o acerto. É você falar, Sarney, o Ministério de Minas e Energia fica por tua conta. E está por conta dele há quanto tempo? Por quanto tempo? Passou o governo de Dilma, Lula, Fernando Henrique, dele mesmo, o Sarney. O Ministério está na mão dele. E não é só o Sarney e o Maluf, como você falou. Tem também o Renan Calheiros, o Michel Temer, tem vários outros aí que Collor, sim, mas tudo no mesmo palanque. É que esses são emblemáticos, né? Não, é que alguns anos atrás, por exemplo, o PT se negou a participar do colégio eleitoral. Exatamente. Entre outras coisas, porque o vice era o Sarney. Exatamente. E hoje convivem. E hoje não é só conviver, ele é peça fundamental no governo. Agora, Fabiano, você me permita, só para não perder a oportunidade. Você falou da questão da reforma partidária, da importância da reforma partidária, e em meio a isso surge uma possibilidade, enfim, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que considera o Congresso ineficiente, que considera os partidos de mentirinha, como ele disse, né? Mas ele aparece bem situado em pesquisas onde o nome é lançado como eventual candidato à presidência da República. Mas ele defende uma candidatura avulsa, ou seja, sem partido. Como é que você vê essa possibilidade? Dentro dessa reforma partidária, por exemplo, da reforma política, dessa reforma do Estado que o país precisa, essa possibilidade de uma candidatura avulsa, justifica-se? Eu não acredito em candidaturas avulsas, eu acredito em partidos políticos verdadeiros. É isso que devia existir. O ministro Joaquim Barbosa deveria também pensar nele mesmo. Porque ele virou agora meio como um paladino. O paladino Na verdade, não é muito isso. O Brasil não precisa de paladinos. Ele deveria pensar, por exemplo, que ele mesmo é fruto de um sistema que deveria ser modificado. Essas nomeações de ministros do Supremo Tribunal Federal, é só olhar o Supremo Tribunal, a forma como ele está composto hoje. Dos 11, o Lula nomeou 9, a Dilma mais 1. Acabou, quer dizer, esse sistema é absurdo, E é por isso, e também deve se afirmar, porque o ministro tem que olhar e pensar o seguinte, a descrença é com as instituições. Quem é que acredita no Poder Judiciário hoje? Quem é que acredita que, tendo um direito ferido, vai procurar a justiça e esse direito vai ser reparado? Quando um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal tem a falta de tato até, de vir a público e dizer que um recurso do processo mais importante, eu não sei até porque ele é mais importante, mas é o mais importante tratado na nação, que é o do mensalão, demorará 2 anos para ser julgado. Quer dizer, quando um recurso no Supremo Tribunal Federal, que é a alta corte desse país, leva 2 anos para ser julgado, você imagina o recurso do João da Silva ali, o coitadinho de primeira instância, que vai ter que vencer aquela primeira barreira. Essa é uma outra reforma que é urgente, que é a reforma do Judiciário. Isso que eu estou dizendo, a reforma política não é uma reforma... É a reforma do Estado brasileiro. É a reforma do Estado. Como é que você mantém, por exemplo, um Tribunal de Contas, ou os tribunais de contas que existem aí, União, Estado, que são...
depósitos de políticos, de prêmios para políticos, e não serve para nada. Como é que você mantém uma Assembleia Legislativa que não serve para nada? E olha, eu fui deputado estadual. Hoje eu te digo, se eu tivesse que ser candidato a deputado, não seria. Porque ali não se faz nada. Nada. O deputado estadual, ele no máximo, ele é um corretor de luxo. Mas nada. Não tem nada que ele legisle que tenha importância para o Estado, para a nação. Eu falo isso com pesar. Mas é a realidade. É um vereador de luxo. O vereador, eu acho que hoje no Legislativo você tem o vereador com importância de legislar e o deputado federal. Para que o Senado? Para que o Senado? O Senado cumpre uma função que não é dele. Ele é mais uma casa legislativa, não é? E, Fabiano, o que gasta o Senado? Consome 2 bilhões. Casas, né, as casas parlamentares no Brasil são um sorvedouro de recursos públicos. Num país tão necessitado como o nosso. Não é só o gasto deles. Não é só o gasto deles. Mas quando você imagina, por exemplo, que até agora nós não votamos o orçamento da União? Sim. Do ano passado. Nós estamos trabalhando em cima com remendas e emendas. Isso tem um custo para o país. Astronômico. Custo econômico muito forte, né? Você não tem projetos que avancem, você não tem a lei maior, o orçamento do país não é votado. Quer dizer, então, como é que é isso? Como é que a gente convive com isso? No começo da tua fala, você falava do passado da Dilma e que você sonhava que dia ela pudesse virar a mesa. É isso aí. Em cima disso. Você acredita ainda nisso? Não, ela se submeteu. Veja, Capitulou, né? Alguns meses depois da posse, ela começou uma operação faxina, que eu aplaudi, até publicamente. Puxa vida, de repente está aí uma mulher que falou, peraí, eu fui nomeada aqui pelo Lula, mas não vou cumprir o papel de marionete. E resolveu alterou ministérios importantes, né? Tirando por corruptos, gente que estava acusada de corrupção. Sim, mas que foram ministros com ela também. Sim. Ela era a poderosa ministra-chefe da Casa Civil e convivia com isso no governo Lula. O presidente era o Lula. Eu falei, de repente... Mas quem nomeou-os foi ela. Sim, eu digo... Ela assumiu e nomeou. Ela não podia nem ter sido candidata. Pois é, também acho. Isso que eu vou dizer, não podia nem ter sido. Bom, mas fato consumado. Foi candidata e ganhou a eleição. Falei, puxa vida, de repente ela rompe com esse negócio, né? Em nome do passado de guerrilheira, falou, quer saber, eu não vou me sujeitar a ser um pau-mandado aqui, papai, rompe, muda esse esquema, não tem esse negócio de governabilidade, toma lá da cá, não, vamos mandar, por que não manda um projeto de reforma política, manda para a Câmara, sim, e faz votar. Quem não gostar, rejeita. Agora vai fazer plebiscito. Plebiscito, imagina isso é plebiscito para discutir, Silvares, suplência do Senado. O Senado já não tem importância nenhuma. Suplência do Senado, então, matéria de plebiscito, a população vai votar nisso. A população vai escolher o voto distrital. Se é voto distrital misto, se é puro, se é alemão. Nem eu não tem sentido. Não tem sentido isso por plebiscito. Uma sugestão como essa. Pois é. Se perde. O plebiscito foi ela tinha que demitir o ministro da Justiça dela, o Zé Eduardo Cardoso, no dia seguinte, porque ele propôs para ela que ela fizesse um plebiscito para a convocação de uma constituinte exclusiva. Aquele negócio foi tão aberrante, sob o ponto de vista constitucional, que... E ela tem até, eu não gosto dele, mas ele é o vice-presidente da República, Michel Temer, no mínimo ele é um grande constitucionalista. Ela nem ouviu o Michel, para saber que não podia fazer aquilo. Mas ela ouviu o ministro da Educação, ela ouviu o marqueteiro lá, o João Santana. Pois é, aí tiveram que recuar. Um dia chama a imprensa e fala, depois teve que recuar, não é mais isso. Aí é mandar 4 perguntinhas para serem objeto de um plebiscito. Eu acho aí esqueceram de combinar isso com o Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral falou, não dá, não vai dar. Para o ano que vem, mas não tem jeito. O ex-deputado Gastone Rigg esteve aqui no programa e ele lembrou bem. Ele falou assim, a matéria de plebiscito tem que ser uma coisa objetiva, sim ou não. Pena de morte. Pena de morte. Discutir o voto distrital. É brincadeira. O voto distrital em plebiscito. E para quê? E para quê? A verdade é essa. Vamos lá, vamos imaginar que sai o resultado do plebiscito.
Ah, bom, aí o Congresso vai ser obrigado. Não é obrigado coisa nenhuma. E aí ele vai lá e vai falar, olha, não faço diferente. Então esse plebiscito é inócuo. Tá certo. Fabiano, eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo. Eu gostaria de agradecer aqui o envio da correspondência do jornalista Marcelino Silva, que manda um abraço a todos os integrantes da mesa. Muito obrigado, Marcelino. Um abraço a você. Vamos para o intervalo, voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Caro amigo, hoje vamos falar sobre trabalho. Todo cidadão merece ter um trabalho digno e é obrigação do governo brasileiro garantir os seus direitos enquanto trabalhador. É um direito de todos nós o acesso ao seguro-desemprego, ao FGTS, ao 13º salário e às férias anuais remuneradas. Também é seu direito a licença maternidade, aposentadoria e, principalmente, um salário mínimo justo e capaz de atender às necessidades vitais básicas de uma família. Conheça e lute pelos seus direitos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 2 de agosto. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o ex-deputado, advogado Nelson Fabiano Sobrinho e o colega jornalista e escritor José Carlos Silvares. Eu queria também aqui mandar um abraço para o Uriel Vilas Boas, um telespectador assíduo, uma audiência qualificada. E o Uriel faz referência ao Moacir de Oliveira, ao camarada Moacir de Oliveira, que todos nós perdemos, enfim. E, ao mesmo tempo, faz uma saudação aos nossos convidados, o Fabiano e o Silvares, e pede que eles avaliem o quadro político atual, que já estão fazendo praticamente desde o início do programa. Tá certo, Uriel? Um grande abraço a você, obrigado pela audiência. Silvares, você tem uma pergunta engatilhada aí para o Fabiano? Eu queria justamente fazer isso que o Uriel pede, para trazer mais para a atualidade. Eu queria saber de você, Fabiano, a questão dos jovens hoje, na atualidade. Os jovens hoje estão saindo às ruas, estão fazendo suas reivindicações, meio sem um foco assim direto, mas pleiteando muitas coisas, principalmente a questão da corrupção, né? Os desmandos, a corrupção no país e tudo. Você começou a sua carreira política como um jovem advogado em 73, como um jovem atuante na política, combatendo a questão da ditadura militar, da falta de autonomia na cidade. Recentemente, o Papa esteve aqui no Brasil. E o Papa disse uma frase que, para ele, o jovem que não protesta não o agrada. É uma frase que eu achei bastante importante e sintomática para a atualidade, porque a gente está vivendo atualmente. O que você diria para os jovens de hoje? Você acha que o Papa está certo? Eu acho que esse Papa é uma coisa... Eu tenho que dizer, eu nunca escondi, eu sou um homem pouco chegado à religião, fui criado dentro da religião católica, mas com o tempo fui me afastando,
achava que e esse Papa, ele é uma figura assim que faz a você sentir vontade de voltar a participar. Porque ele falou uma coisa interessante, está na hora de menos discurso e mais ações concretas, né? Ele é um homem que tem vocacionado justamente para essa periferia, questão dos menos... E ele faz isso naturalmente na vida dele. Como franciscano. Ele é jesuíta, né? Jesuíta, mas uma figura... Ele escolheu São Francisco como seu nome, como Papa, né? Então, eu digo o seguinte, eu acho que a gente fala, o jovem não pode perder a esperança. Esperança é uma palavra complicada, porque implica numa espera. É você esperar, quem espera sempre alcança. E o jovem não quer esperar e faz muito bem de não querer esperar. Ele tem que... E não é pressa, não. O nosso tempo é rápido. Você falou, Fabiano, era um jovem advogado. Hoje eu sou um homem de 70 anos de idade. O tempo passa rapidamente. Eu vi passar pela minha vida a ditadura militar, que fala, não adianta lutar contra a ditadura. Adianta sim, foi lutar contra a ditadura, adianta lutar contra isso que está aí sim. Não é preciso um governador de estado ter 7 helicópteros para ir levar a família para passear. Não pode um ministro de estado, no meio desses protestos todos, pegar um avião com a sua família ou com suas namoradas e vir assistir jogo de futebol à custa do dinheiro público. Não pode o ministro de Estado, representando o Estado, ir a Cuba e levar a família toda para Cuba. Isso não é certo. Não pode o ministro do Supremo Tribunal Federal montar uma firma nos Estados Unidos para comprar uma casa, para escapar do fisco, mesmo o fisco americano. Isso é malandragem pequena. Então, o Papa tem razão. O homem tem que dar exemplo por seus atos. Por seus atos. E a juventude tem e deve pressionar. O Papa estava certo. O jovem que não protesta não merece ser jovem. Não agrada a ele. Não agrada ao Papa. É isso mesmo. Fabiano, nós já estamos no último bloco, estamos nos aproximando do final do programa. Passa rápido. Mas desde já você fica convidado para voltar tantas outras vezes. Mas eu queria aproveitar esse finalzinho para falar um pouquinho de sucessão presidencial. Ela está antecipada, mas não se fala em outra coisa. As pesquisas mostram os números, os indicadores. Tem aí uma pesquisa interessante do IBOP, que foi publicada pelo Jornal Estado de São Paulo, que diz o seguinte, que se o ex-presidente Lula fosse candidato à presidência, ele teria hoje 41% das intenções de voto, enquanto que a presidente Dilma teria 30%. Daí o bordão de setores insatisfeitos com o governo Dilma, volta Lula, e ela fez blague em torno dessa situação, dizendo que ele não precisa voltar porque ele nunca foi, ele nunca saiu, ele continua no governo, são indissociáveis, para usar o termo que a presidente utilizou. E como é que você está vendo esse cenário de sucessão presidencial? Você acredita nisso mesmo? Não volta Lula? Não acredito, não. Eu acho que o Lula foi uma figura que cumpriu um papel, não vou dizer que não. É um homem carismático, populista e que, de certa forma, produziu um estrago muito grande para essa nação. Eu não acredito no volta Lula e espero não acreditar no continua Dilma. A gente eu gostaria muito de ter coisas novas. Essa Marina Silva, por exemplo, que o governo apavorado não tenta inviabilizar a constituição do seu partido, entendeu? Seria um partido interessante. Rede, sustentabilidade. Seria interessante ele ser constituído, porque ia trazer algo de novo no debate presidencial. Nas pesquisas ela parece muito bem situada, com 20% das intenções de voto. Se sair candidato, se deixarem ela constituir o partido dela e sair candidato, essa eleição é uma eleição que não dá para fazer previsões, Principalmente pelas manifestações até não há favorito hoje. Hoje não há favorito. Eu acho que esses que estão aí, o problema não é favorito. Não, hoje eu não diria que é favorito. Mas vamos ver como é que vai estar o quadro o ano que vem.
Porque as eleições, cada dia mais, isso a gente fala em todos os níveis de eleição. Quando não se debate mais nada nas eleições. Eleição virou uma competição de marqueteiro. Quem é mais bonitinho, quem fala mais não sei o quê, a proposta melhor. Mas não se discute a cidade, não se discute o Estado, não se discute o país, a transformação. Quando a gente anda aqui por Santos, gente, eu vejo... eu estava vindo para cá agora, para o programa, dirigindo o meu carro, na Avenida da Praia, o trânsito congestionado, um número louco de motocicletas passando, aumentando. Será que os governantes não estão vendo o que está acontecendo? Eu fui o ano passado ao Vietnã. Corri o Vietnã de Hanoi até Ho Chi Minh, que é a antiga Saigon. Tudo. A cidade de Hanoi é um caos. São 8 milhões de pessoas e 8 milhões de motocicletas andando uma do lado da outra, uma poluição terrível naquela. Quer dizer, não estão vendo que se não investir na mobilidade urbana, no transporte coletivo, essas discussões não são feitas. Que atinge mais o munícipe diretamente. Então, o que está acontecendo? Ele vai, o ciclista da praia, que é uma coisa boa, a ciclovia, sou a favor, sou frequentador da ciclovia. A ciclovia está tirando gente do ônibus. O trabalhador, ele era um trabalhador que pegava o ônibus, porque o ônibus não serve. E vale da bicicleta. Mais barato, mais saudável. Faz corredor exclusivo de ônibus, você vai, não tem ônibus dentro do corredor exclusivo. Quer dizer, que adianta fazer um corredor exclusivo se não tem ônibus lá dentro? Então, a discussão da cidade, a discussão do nosso Estado, quer dizer, a Paula iniciou o nosso programa contando a questão da licitação para a formação de cartel para o metrô, que é uma coisa importante, que é o transporte coletivo, no governo do Mário Covas, a quem eu servi como prefeito de São Paulo. Eu era meu amigo e respeito muito a imagem dele, para mim, a imagem de um político sério, honesto, mas provavelmente ocorreu dentro do governo dele um ato menos correto, né? Aliás, incorreto, ilícito, criminoso. Pois bem, eu estou pensando o seguinte, quer dizer, se nós não mudar, uma Marina Silva nesse quadro pode modificar a discussão. Ela tem muito apelo por aí, por tudo Eduardo isso Campos. Que você fala. Não seria o novo? Eduardo Campos, provável candidato do PSB. Parece que não é muito novo. Outro dia eu conversava com uma pessoa importante do PSB. Sim. E ele falava, puxa vida, esse Eduardo Campos já está querendo intervir nos diretórios que não estão apoiando ele. Então, eu falei, é um procedimento de caudilho, de chefão, de coronelzão do Nordeste. Isso não é bom, não é bom. Espero que não seja isso. Mas, de qualquer forma, é bom que participe e jogue essa eleição por 2 turnos. E sobra o Aécio Neves. Né? Sucessão presidencial está posta. Vamos aguardar. Vamos esperar. Ainda temos tempo, ainda falta 1 ano e pouco para a eleição. Vamos aguardar o próximo lance. Mas não sobra o Aécio Neves. Não, porque lá poderia dar a impressão. Não, o Aécio é outra coisa, que é uma figura que está aí, que não... Outro dia parado no meio da rua, multado por dirigir carro, embriagado. Peraí, comportamento, gente, nós estamos exigindo isso. Fabiano, agradeço muito a sua presença, mas nós chegamos ao final do programa. Silvares, mais uma vez, muito obrigado. Fabiano, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês, ao telespectador, pela audiência, pelo carinho, pela atenção dirigida a todos nós aqui do Jornal em Foque. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 8 horas da manhã, para mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.